Bom dia, gente. Para quem não me conhece, eu sou a professora Patrícia, né? Sou formada em psicologia e a gente vai para o nosso segundo café dialogado, né? Que a gente vai falar um pouquinho do letramento do corpo, né? E a construção da autoestima, né? A gente vai dialogar um pouquinho sobre essa possibilidade de reconhecimento do próprio corpo e o desenvolvimento da criança nesse processo, né, de construção da própria autoestima, tá? E aí a gente trouxe, né, alguns convidados, que foi a professora Ovidia, depois ela vai se apresentar, e a professora Luciana, para a gente falar um pouquinho mais dessa interdisciplinaridade, né, que a professora Ovidia vai trazer, a construção dentro da educação e a arte, né, essa construção mais voltada dentro da educação mesmo, e a professora Luciane vai trazer um pouquinho da psicanálise aí nessa construção da autoestima, ok? E eu vou começar falando um pouquinho o que seria essa imagem corporal, né? Como é que ela se apresenta, né? Então, um dos teóricos da psicologia, que é o Tavares, ele vem trazendo a noção de imagem corporal a partir da representação mental do nosso próprio corpo. Seria como se fosse um construto multifacetado que compreende duas principais dimensões, que é a dimensão perceptiva, né, que ela está ligada exatamente a essa construção do sujeito de se identificar, de se enxergar enquanto pessoa, enquanto indivíduo, né, e a dimensão atitudinal, que está ligada exatamente a essa percepção do próprio corpo, né? Mas como ele compreende essa percepção através dos seus sentimentos, pensamentos, crenças, né? E como isso influencia na autoestima e na vida cotidiana do sujeito. Então, traz aí a reflexão de que o nosso desenvolvimento desde bebê, né, traz essas identificações perceptivas, né, da nossa própria imagem corporal. E a partir daí que nós vamos construir essa identidade, né, de corpo, tá? E os fatores socioculturais, como a gente sabe, né, que a gente até falou na live passada, um dos grandes teóricos que discute isso é o Bronfenbrenner, né, e ele vem trazer esses fatores socioculturais como extremamente importantes no processo de construção da autoestima e da imagem corporal, que seria, né, a família, os amigos, né, os fatores externos, a própria mídia, né? Tudo isso influencia nesse indivíduo e como ele percebe seu próprio desenvolvimento, né, físico, seu corpo, né, suas percepções de si mesmo nesse construto, né, da imagem corporal. Tá? Então, ele se torna extremamente importante, esses fatores socioculturais. A imagem corporal, né, de acordo com o Bellucci, ele vai trazer uma imagem voltada desde a construção enquanto nós nascemos, né, do bebê. À medida que ele vai experimentando toque, exploração do espaço, manipulação de objetos, contato com as pessoas, né, tudo isso vai ali naquele processo de desenvolvimento, né, já fazendo essa construção da imagem, da percepção da imagem corporal. Tá? Então, é desde bebê que a gente vai construindo essa nossa imagem corporal, né? A percepção que nós temos do nosso próprio corpo, a importância que nós damos para ele, tá? E como nós percebemos, né, a partir desses fatores socioculturais, né, o nosso próprio corpo. Tá? Piaget vai falar mais ou menos aos 18 meses, né, que a criança tem essa noção de imagem corporal mais intensificada. Então, seria mais ou menos dentro desse processo dos 18 meses, né, que é 1 ano e 6 meses mais ou menos, que seria necessário, né, o incentivo, né, a criança a se olhar no espelho, né, a gostar do próprio reflexo que ela está vendo. Então, seria ali, naquele início, esse incentivo dos próprios pais, dos familiares, para que ela comece a desenvolver ali uma relação com o próprio corpo, né, com o próprio se ver, se perceber. Tá? Então, Piaget vem falando que é necessário ter
esse processo de construção a partir de pontos positivos, trazidos exatamente pelas pessoas mais próximas, né, o que possa já ir trabalhando essa construção da autoestima a partir da imagem corporal. Então, a gente percebe o quanto essa construção da imagem corporal é muito importante no desenvolvimento do ser humano, porque ele começa desde bebê e vai continuamente, né? E esse processo de identificação da própria imagem no espelho pela criança, né, que é logo na fase, a partir dos 4 aninhos, né, que ela vai se identificando, se reconhecendo, né, brincando com a própria imagem, é que se torna extremamente importante exatamente esses incentivos, essa construção mais positiva dela mesma. Até porque a imagem corporal ela tem a ver com a identidade pessoal, né? Como é que ela é construída, a sua relação, né, dessa pessoa em perceber a si mesma e perceber o mundo. Então, é bem nesse sentido que a gente traz aí a importância da construção da imagem corporal, né? E essa construção, ela se dá desde o nascimento, como a gente falou, né, até a morte. Por quê? É uma construção contínua, né? A gente vai se reconstruindo continuamente, né, no que a gente vai se identificando a partir do processo sociocultural. Então, movimento de modificação e dinâmica da sociedade frente a determinados aspectos da imagem corporal, isso também acaba mexendo, né, com esse indivíduo, que é adolescente, que é adulto, que é idoso, né, no entanto que a gente vê isso na própria procura das academias, na própria procura das cirurgias plásticas, então é uma construção contínua ali que vai se desenvolvendo, né. E a gente sabe que, principalmente na pré-escola, né, e no desenvolvimento do ensino fundamental também, né, são os picos, né, dessa relação com a própria imagem, porque a criança começa a se identificar e a se comparar com o outro, né? E aí começa aquelas pequenas brincadeiras, né? Que você é baixinho, você é alto demais, você é magro demais, né? E se ela já não tiver essa construção da imagem corporal bem, né, desenvolvida a partir de aspectos positivos, como a gente falou, né, isso torna muito mais complicado para ela introjetar esses conceitos que vêm do externo, que vêm de fora, né, de outras pessoas, como a veem, né, como a percebem. Então, por isso que o risco de bullying é bem maior quando a criança ela não tem essa construção da imagem corporal dela desenvolvida de uma forma sadia, tá? E aí ela se torna bem mais possível, né, de não conseguir entrar nesse processo de bullying, exatamente quando ela já tem essa imagem corporal bem desenvolvida nessa construção desde criança. Então, é algo bem interessante aí de se movimentar, de se perceber, porque a gente não imagina que tenha que ser trabalhado desde lá enquanto bebê, né, desde o processo de desenvolvimento dessa criança. A gente identifica como se fosse, talvez na adolescência, a idade melhor para se trabalhar a imagem corporal. Não, ela já tem que vir desenvolvendo, e aí ela vai, né, se aperfeiçoando, se aprimorando, ou seja, essa autoestima dela, que foi desenvolvida de uma forma bem sadia, frente à própria imagem, à construção do próprio corpo, como ela é, né, essa percepção, ela se torna bem mais fortificada, né, de não receber fatores externos como algo tão intenso, tão ameaçador a ela, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho exatamente sobre isso, né, nessa construção também voltada na psicanálise, né, Lu? Como é que seria essa construção da imagem corporal a partir da visão da psicanálise? Então, não muito diferente do que você falou, mas de uma forma mais aprofundada, a construção dessa imagem da criança na visão psicanalítica, né, vem justamente com a construção do externo, né? Então, assim, de acordo com Freud, né, Winnicott, que fala muito sobre essa construção da imagem corporal, você falou lá das crianças que vai a partir dos 6 aos 18 meses, né? Então, é justamente, se a gente for pensar,
de uma forma bem concreta, é a fase em que a criança está começando o desmame, né? Então, ela começa a deixar de enxergar aquele seio, né? Que é a visão que ela tem no primeiro momento, o rosto daquela mãe, que é o qual ela mais vê no momento. Então, quando ela começa o processo de desmame, começa a interagir com outras coisas que estão ao seu redor. Então, tem as outras pessoas, o pai, os avós. Então, ela começa, né, a ver as outras pessoas. A partir do momento que ela vê as outras pessoas, ela tem a possibilidade de se enxergar, né? Então, ela começa a ter, a psicanálise, ela não fala de consciência, então tudo é muito inconsciente. Então, ela começa a se perceber através do outro. Ela precisa dessa imagem do outro para ela conseguir começar a se perceber como um indivíduo, como um sujeito. E aí, essa construção, ela vai acontecendo, né, nessa forma, através do desmame, como a Patrícia colocou, aos 6 meses, exatamente, por uma questão biológica da criança, mas a psicanálise vê isso de uma forma inconsciente. Então, o papel daquela mãe, naquele momento em que ela... Patrícia também citou a questão que vem desde o nascimento. Então, na teoria psicanalítica, o Winnicott também fala isso, e o Freud, que desde o ventre, a mãe, ela tem, né, essa função de construir essa imagem corporal. Então, depois que a criança nasce, a imagem corporal que a mãe constrói dela, ela passa essa imagem para a criança, de como que ela queria essa criança fosse, como ela idealiza, os cuidados. Então, isso vai formar essa imagem corporal dessa criança. Né? É tudo muito subjetivo, tudo muito inconsciente, né? Mas são conceitos que a Patrícia colocou aí, alguns relatos de alguns teóricos que ela citou, que se a gente for parar para pensar, todos são atrelados um ao outro. Né? A gente vê a construção do indivíduo como um todo, a questão da subjetividade, a construção genética, a construção do meio, para aquele indivíduo se entender, se ver e se imaginar como pessoa. Né? Então, essas relações objetais, que começam a partir da imagem da mãe, ela é a figura principal nesse primeiro momento, enquanto bebê, é que vai ajudar a criança a criar a sua autoimagem. Então, aquela mãe que é cuidadora, aquela mãe que dá atenção ao filho no cuidado do mamar, que dá uma alimentação adequada na introdução alimentar, que participa, que elogia, né? Então, eu falo da mãe porque é a figura principal, mas pode ser um pai, pode ser uma tia, pode ser a babá. Então, essa vai ser a referência da criança. Então, essas pessoas, elas são responsáveis, né, pela essa construção da autoimagem da criança, tá? E, a partir daí, conforme ela vai crescendo, como a Patrícia colocou, 1 ano, 2 anos, a gente percebe que a criança, quando ela vai para o espelho, né? Freud fala dessa técnica do espelho, Lacan também fala da questão do espelho, né? A criança, ela não se percebe. Aquela brincadeira do faz de conta, né? Quando ela se esconde, ela não tem noção do corpo todo dela. Então, para ela está se escondendo que a gente não está vendo. Mas, e quando a gente fala, achou, ela deve, né, ela não tem noção. Então, para ela, o corpo dela é isso aqui no momento. Ela ainda não tem a noção da extensão do seu corpo todo. E quando ela vai para frente do espelho, ela vai aprendendo, né? Ela vai abrindo os olhos, lógico que isso vai ensinado a ela, né? Mas ela vai se tocando, e aí ela vai aprendendo que o seu corpo tem extensão, que ela vai ter um pé, isso vai construindo essa imagem corporal. E quando eu falei que os adultos, né, o cuidador dela, o pai ou a mãe, são responsáveis por essa construção, a forma como ela vai introjetar, né? Então, se ela é aplaudida, olha, você é bonita, olha, os seus olhinhos. Então, ela vai construindo aquela imagem boa dela. Eu sou uma criança boa, né? Meus pais me amam. Então, ela vai construindo essa imagem. Se não,
A gente tem o inverso, né? Aquela criança que não é aplaudida, aquela criança que aprende sozinho, vai e te vira, tem 3 anos, mas te vira, né? Não sei. Né? Então, ela não tem muito aquele apoio, então ela vai tendo uma imagem mais deturpada sobre si. E isso pode ser patológico lá na frente. Pode ser que não, mas pode ser que sim também. Então, vai depender dessa construção da imagem corporal. E a Patrícia colocou bem a questão da adolescência. Então, isso vai refletir lá na frente. A questão do bullying, a sua imagem. Se for uma pessoa gordinha lá no futuro, uma pessoa que for mais alta do que o normal, mais baixa do que o normal. Então, ela vai sofrer bullying, né, em relação a isso. Mas como é que ela se vê? Isso é um problema para ela? Não. Então, pronto, né? Então, ela consegue conviver. Mas se aquilo dói, afeta ela, então essa imagem corporal, ela não foi construída de forma adequada, porque a questão egóica dela ficou fragilizada, porque lá no início não teve uma base legal para essa construção da autoimagem, né? Então, essa autoimagem corporal da criança, ela é muito importante, porque ela vai citar passos para o desenvolvimento dessa pessoa daqui para frente. Né? Então, o Winnicott coloca muito essa questão dessa imagem corporal, Freud e Lacan também. Obrigada, Lu. Dentro desse contexto que a gente está falando, né, dessa construção e importância dessa construção da imagem corporal, né, a gente vai unir aí a questão da arte e educação, né? Então, Ovidia, como poderia, né, no contexto escolar, desenvolver através da arte, né, como você traz aí a questão do letramento do corpo, né, desenvolver essa construção junto a essa imagem corporal de uma forma positiva, né, que também trabalha um pouquinho essa questão da autoestima. Bom dia, sou a professora Ovidia Dias, para quem não me conhece, sou professora, arte educadora da CEMED, né, formada em dança. Quando a gente está falando de letramento do corpo, nós estamos falando do uso desse corpo, né, no cotidiano, no dia a dia. Como é que esse indivíduo, ele vai estar fazendo o melhor uso, vamos dizer assim, né, dessa ferramenta que é o corpo, no seu dia a dia, nas suas atividades do cotidiano. Na alfabetização, a criança aprende a decodificar, né, a questão dos signos, né, com relação ao alfabeto. E no letramento, ela vai aprender a usar esses signos no dia a dia, para se comunicar, para compreender, para ter uma melhor atuação na sociedade, vamos dizer assim. Em comparação, no letramento do corpo, também seria isso. Eu vou aprender o que é, né, esse corpo, como é que funciona esse instrumento, para saber como é que eu posso estar utilizando ele da melhor forma possível no meu dia a dia. Então, a gente está falando aí dessa construção de imagem, né? Na dança, nós vamos trabalhar a percepção, a autopercepção. Então, a gente tem aí também alguns exemplos que vêm de outras áreas, né? Por exemplo, como Montessori, né? Que ajuda com a questão dos móveis, né? Da altura da criança, ela ter essa percepção, a questão do espelho. Na dança é a mesma coisa, nós vamos estar ali auxiliando a criança a estar percebendo, a Luciana falou, né, que ele vai precisar de outra pessoa para se perceber melhor, essa relação, né. Aí você na dança, você como é o professor, você vai dar esse exemplo, né, de movimentos de mão, movimentos de cabeça, então vai começar a apresentar para ela as partes do corpo, né, que está tudo em conjunto. Se eu puxo o braço, se eu puxo um pouquinho mais, o corpo vai junto. Então, ela vai começando a perceber não só a movimentação de forma separada, das partes do corpo, das possibilidades de movimento, mas também que eles estão interligados. Porque todos os nossos músculos, na verdade, né, eles estão interligados de alguma forma. E essas sinapses motoras, elas são automáticas, elas estão o tempo todo acontecendo, né? Mesmo você sentado, como eu estou aqui agora, tem todo um trabalho de músculos agonistas e antagonistas para que essa postura fique aqui, se mantenha. Então, assim, é uma coisa que a criança ela vai desenvolver. Quando ela é bebezinha,
ela parte dessa posição aqui, né? Ela sai dessa posição e vai continuamente se desenvolvendo até chegar à posição ereta. Dá para ver aí? Sim. Eu estou dando um exemplo com a mão, que a gente pode estar usando, né, nos alunos. Então, ela vai começar a movimentar as mãozinhas, vai começar a movimentar os braços para longe do corpo, os pés, são movimentos automáticos. Mas tudo isso vai acontecendo dentro de um processo de desenvolvimento para que ela adquira essa postura aqui ereta, que é a postura do ser humano. Né? Então, faz parte do desenvolvimento dela, ela não tem essa consciência. Isso vai acontecer naturalmente, até ela sentar, ela virar de bruços para construir, alongar a coluna, para fortalecer a musculatura da costa. Então, tem todo um processo aí até ela chegar nessa postura e ter um equilíbrio para caminhar, né? Depois disso, ela vai começar a imitar. Assim como ela vai falando, imitando o que ela escuta, né, que é uma coisa que tem que ter muita atenção na alfabetização eletrônica, é o que essa criança já traz com relação à fala, né, a esse aprendizado, essa comunicação, a mesma coisa vai ser o corpo. Alguém pediu para entrar aqui, tá? A mesma coisa vai ser com relação ao corpo, né, ela vai estar observando os movimentos pai da mãe, se tiver irmão do irmãozinho. Então, ela vai começar a imitar esses movimentos. Então, ela já vai trazer para a sala de aula, ela já vai trazer aí um repertório de movimento. E esse repertório de movimento você já pode estar usando como referência. Né? Como é que essa criança se movimenta? O que ela traz, né, para a sala de aula? A partir daí, você começa a trabalhar também. Sempre a partir das referências da criança, né, para que ela se sinta mais à vontade, tenha mais familiaridade com aquilo para desenvolver a partir disso. Então, tomar esse cuidado. E temos aqui alguns autores, né, que vêm trazer um trabalho muito legal, como o Laban, do Rudolf Laban, que ele apresenta todo um estudo do movimento e esse cuidado com relação às fases do desenvolvimento da criança. Na escola também, a gente, além dessas questões de bullying que acontecem na escola, nós também temos observações que vêm de casa, né? Então, ela já tem essas referências de certo e errado que vêm de casa. E como é que a gente vai construir isso na dança? Ou desconstruir, né? Em relação à dança, no caso, às artes, né? Que a dança é um segmento da arte. Você vai trabalhar a questão de reconhecer suas possibilidades. Por exemplo, né, nós vamos executar um movimento de deslocamento. Uma criança que tem um tamanho um pouco maior, ela vai chegar no local com a mesma quantidade de passos num tempo maior, a menos que ela coloque os passos mais próximos um do outro. Então, aí ela vai começar a perceber as diferenças corporais e as possibilidades de movimentações. Eu tenho uma amiguinha que ela é mais elástica, né? Ela tem uma flexibilidade maior. A minha flexibilidade, ela vai até determinado ponto. Pode trabalhar para melhorar? Pode, mas o corpo tem limite, tem uma estrutura. Então, essa estrutura que nós vamos trabalhando para a criança perceber que cada indivíduo tem uma forma de expressão e uma possibilidade. Não quer dizer que ele não possa alcançar níveis maiores, né? Não quer dizer que ele não possa se desenvolver mais, mas ele vai ter um limite. Então, aí, perpassa por essa questão que as meninas estão trazendo, que é a questão de ter essa consciência para que eu possa respeitar, né, as minhas possibilidades e respeitar as possibilidades do outro, sem ter esse julgamento de certo e errado. Né? Então, quando eu aceito as minhas possibilidades, eu sei que eu posso trabalhar um pouco mais e ir além, mas dentro de determinados limites que eu tenho, limites corporais. Né? Então, as pessoas que trabalham com os arte educadores, né, que trabalham com teatro, com música, com dança e artes plásticas, isso é uma coisa que tem que estar muito claro. Cada pessoa vai se expressar de um jeito. Então, não existe certo e errado na arte. O que existe são formas diferentes de se expressar, né?
Agora, na dança, acontece uma situação, porque como eu vou dizer, cada estilo de dança tem uma técnica, né? Tem uma técnica específica que você vai aprender. Dentro dessa técnica, existem as movimentações corretas para trabalhar determinada habilidade para aquele estilo de dança. E aí, sim, tem o certo e errado de movimento, mas com relação à técnica, né? E não às possibilidades do corpo. E isso tem que ficar muito claro para o professor e para o aluno, para que não cause também essa questão da baixa autoestima, né? Outra coisa que a gente trabalha muito na arte, que é importante, é a questão da criatividade, né? Da criação, do processo de criação. O processo de criação, eu acho que é uma das ferramentas que mais ajuda a trabalhar a autoestima do aluno. Por quê? Porque você tanto dá a possibilidade dele tá mostrando, né, quem ele é, como ele enxerga as coisas, né, de estar se expressando, trazendo a sua própria personalidade para aquilo, quanto você traz a possibilidade de ele enxergar, de ele se ver de uma outra forma, né? Então, assim, além da autonomia, né, que o professor pode estar possibilitando para o aluno, ele faz uma proposta de trabalho, discute, orienta os alunos, e os alunos vão desenvolvendo, vão ali colocando a personalidade deles. O processo de criação, ele traz toda a bagagem que esse aluno tem de referência de signo, né, de todas as vivências que ele teve, é isso que ele vai usar para estar criando, para estar colocando no real o que ele imaginou. Então, aí, mostra um pouco da personalidade dele, né, vai ajudar também ele a enxergar como é que ele é. Então, eu acho que o processo de criação é uma das formas mais ricas que tem de a gente trabalhar a autoestima do aluno, e a questão também da socialização. Depois da vivência desse processo, né, o aluno está socializando o trabalho, mesmo que seja só em sala de aula, porque tem aqueles alunos que são muito tímidos, né, ou tem autoestima muito baixa. Então, eles estarem apresentando só em sala de aula, gente, aqui não vai ter julgamento, nós vamos estar conhecendo o trabalho dos colegas, vai ter uma autoavaliação, né, vocês vão dizer como é que foi o processo, o que poderia ser melhor. Então, isso tudo vai ajudar a ele se firmando, se reconhecendo e se aceitando mais. Então, são trabalhos que a gente desenvolve e que na dança eu acho que isso é mais delicado, né? Por isso que às vezes trabalhar a dança na sala de aula é mais complicado, é mais difícil, porque além dessa questão técnica, que é importante, né? O professor escolher um estilo que ele domine um pouco mais para estar trabalhando com os alunos, ou está incentivando que os alunos tragam os estilos que eles já estão acostumados a vivenciar para estar apresentando, e tomar muito cuidado com essa questão do corpo, porque tanto na infância, uma questão de estar conhecendo ainda, de estar desenvolvendo esse processo, quanto na adolescência, que está um momento de mudança, né, vai ser outro corpo ali, né, um outro processo. Então, é muito delicado e é muito importante que o professor tenha esse conhecimento mínimo da psicomotricidade, né, da questão de espaço. Nos anos iniciais, a questão do espaço, os movimentos das partes corporais, a questão do espaço do outro, né, as figuras espaciais, tudo isso vai preparar ele para um conhecimento maior, tanto com relação a própria percepção, no caso, né, a quem eu sou, como eu sou, a olhar o outro, respeitar o outro, o espaço do outro, olhar o que eu tenho de possibilidades, né, de movimento, e quando ele entrar na adolescência, de reconhecer essas mudanças. Meu corpo, realmente, eu não tenho mais aquela postura, porque eu cresci muito rápido. Então, eu preciso estar reparando em como é que o meu corpo se comporta para que eu fique numa postura que não vai me prejudicar futuramente. Você não vê um adolescente pensando nisso, né? O que a gente mais vê na adolescência são os problemas de torção da coluna, né? Ou uma cifose, ou uma lordose, aquele S na coluna.
E ao sentar, como eles ficam muito tempo sentados desde os anos iniciais, isso é um problema, porque se a criança não tem essa consciência, essa percepção, quando você é criança, você não sente muita coisa, não faz muita diferença, né? Mas conforme você vai crescendo, os problemas vão se acumulando, e aí você vai começando a apresentar várias dificuldades. Mas por quê? Porque isso não foi trabalhado desde da infância. Então, por exemplo, as crianças que ficam muito tempo, né, fazendo exercício na sala de aula, tem toda uma movimentação aí que você pode trabalhar com relação aos braços, para melhorar a escrita, né, postura da coluna, do braço, da cabeça, né, aí eu trago esse autor novamente, que é o Bertazzo, e esse aqui é um dos livros que fala dessa questão do desenvolvimento do corpo, tanto com relação à cognição, quanto com relação à parte psicomotora, e ele explica muitos detalhes, né, com relação a isso, e todo esse trabalho que você pode ter com a criança, mesmo sentada de exercícios, que pode trabalhar esse desenvolvimento da escrita, né, precaver essa questão desses desenvolvimentos de problemas da coluna. Tudo isso, toda essa postura vai ou auxiliar ou atrapalhar no aprendizado da criança. Porque cansa, porque traz várias questões fisiológicas que atrapalham no foco da criança, que atrapalham na questão de ela ter mais facilidade de desenvolver, né, as possibilidades cognitivas dela também. E outra coisa que esses autores trazem, principalmente o Evaldo Bertazzo, mas aí o Laban e a Lenira Rangel também, que é de específica de dança, mas ela tem esse trabalho, né, voltado para a questão do desenvolvimento cognitivo junto com o motor, que o ser humano, ele desenvolve como um todo. Então, nós temos que ter esse olhar para o todo, porque são partes motoras que vão ser desenvolvidas, que vão desenvolver partes do cérebro também, né, funções do cérebro. Então, é um cuidado que nós temos que ter como educadores, né, enfim, como profissionais que trabalham com o ser humano, que vai fazer muita diferença na vida daquela pessoa. Então, se eu aprendo desde criança a perceber meu corpo, eu consigo ter uma saúde melhor até a velhice, porque eu consigo acompanhar essas mudanças, aceitar essas mudanças, né, porque na idade adulta, depois da adolescência, toda aquela transformação, que você já conseguiu melhorar seu corpo. Aí vem, depois da idade adulta, a terceira idade, né, melhor idade, enfim. Acho que é a melhor idade o termo que nós estamos usando. Então, já tem um outro sistema de transformação que, se você teve todo um cuidado, você vai perceber, você vai conseguir perceber, vai conseguir respeitar o seu novo ritmo e trabalhar para que esse ritmo se mantenha, para que você continue uma pessoa independente, uma pessoa ativa, mesmo nesse período em que você está sofrendo um outro processo, né, da fase da vida. E dá para a gente fazer muito bem um link com a psicologia, né? Porque a gente vai falar exatamente dessa percepção, né, a partir de mim e a partir do outro, da construção da imagem corporal, que favorece ou não, né, no processo de autoestima, né, desse indivíduo. Então, é engraçado porque tu traz essa questão do letramento, do reconhecimento do próprio corpo, né, desde a infância, e tem uma pesquisa muito interessante da Faculdade do Rio Grande do Norte, que ele vai falar de crianças de 6 a 8 anos, né, que já apresentavam grande insatisfação com o próprio corpo, né, devido exatamente a esse estereótipo, né, internalizado de corpo ideal passado pela mídia. E aí eu trago também outro exemplo, que foi de um paciente de 10 anos, né, que eu atendi no consultório com os alunos estagiários, que trazia exatamente essa construção, né. Então, ele estava fazendo um regime por conta própria, né? Ele parou simplesmente de comer, tá? Simplesmente porque os coleguinhas chamavam ele de gordinho, né? Apelidavam ele na escola. Então, ele começou a fazer um regime por conta própria.
ele simplesmente parou de comer, ele não queria mais se alimentar, né? Então, você vê o quanto esse externo, né, esses processos socioculturais que a gente falou, que Bronfenbrenner coloca bem aí, traz essa desconstrução negativa, né, da própria imagem corporal, né, porque se você não tiver ela bem desenvolvida, bem construída, como você falou, né, a noção do teu próprio corpo, a importância dele, para que serve, de que forma, né, e o que isso te auxilia no processo de desenvolvimento, né, você acaba exatamente ocorrendo nesses fatores externos, porque o que eu introjeto também a partir do outro, né, como vocês mesmo colocaram, Luciana, você, Ovidio, o que eu introjeto a partir do outro vai me trazer essa construção negativa da minha própria autoimagem. Então, isso também é algo muito perigoso, né, no desenvolvimento da criança e na adolescência, porque leva exatamente aos transtornos que a gente vai falar que eu vou citar, né? Aos transtornos relacionados alimentares, como anorexia, bulimia, né? O transtorno dismórfico, que são transtornos específicos dessa construção da autoimagem, né? O transtorno dismórfico é a interpretação negativa do próprio corpo. Então, qualquer mínimo detalhe que esteja ali, ou seja, uma pele mais ressecada, uma manchinha que ele tem ali na pele, ele vai achar que aquilo ali é algo que vai prejudicar ele para a vida toda, porque a percepção dele do próprio corpo é de uma forma extremamente negativa. Então, o que para a gente é imperceptível, né, daquela mancha que está ali, para ele é algo que todo mundo está vendo, que todo mundo vai criticar, e que todo mundo vai falar mal dele por causa daquilo que tem ali no corpo dele. Então, é uma desconstrução, né? É um processo que desconstrói, né, de forma, ou reconstrói de forma negativa aquela autoimagem, né? E isso é algo que prejudica muito a autoestima. E aí leva a processos, como a gente falou, né, de depressão, né, processos que muitas vezes o adolescente não quer mais sair de casa, não quer ir para a aula, não quer, a criança mesmo, né, ela não quer participar mais com os coleguinhas, não quer, então eles deixam de socializar, né, o que vai deixando uma transformação um pouco patológica já desse processo, por causa de algo que foi introjetado a partir do externo, que alguém falou, que alguém comentou, a própria família, ou coleguinha da escola, e etc., né, que comentaram, e aquilo foi muito intenso para ele, porque ele não tinha essa construção, como vocês estavam falando, de uma forma positiva. Então, essa compreensão intensa desse fato vivenciado, ele traz aí uma construção de uma patologia, pode trazer aí uma construção de uma patologia, que é exatamente alguns dos transtornos alimentares que a gente vê muito hoje em dia, né, principalmente na adolescência, mas aí a gente já vê que está também acometendo as crianças, né, como eu trouxe o exemplo desse paciente de 10 anos, tá? E do transtorno dismórfico também, né, que traz aí uma percepção, uma interpretação errada de você mesmo, que para ele é real, né? E aí, como a gente poderia reforçar, já que essa criança ela já tem uma construção não muito boa dela mesma, né? Como que a gente poderia trabalhar da melhor forma, né, para que ela resgatasse esse processo de autoestima?